Olá, segundo ano! Estamos juntinhos nessa terça-feira para uma aula de português. Nessa aula a gente vai usar o nosso livro lá na página 62, tipos de frase e pontuação. A tia colocou aí o nome para você não esquecer, tá bom? Então, abre na página 62, que primeiro a tia vai dizer o que é uma frase. No nosso livro está escrito assim: Natália gosta de sorvete de baunilha. Então, Natália, que é a pessoa, gosta de sorvete de baunilha. As palavras acima, elas combinam e formam uma ideia. Então, para ser uma frase, tem que ser uma ideia completa. Passa uma mensagem. A frase, ela passa uma mensagem. Isso é que chamamos de frase. Podemos dizer que as frases elas podem ser de diversas maneiras. Elas podem indicar uma afirmação, uma pergunta ou até mesmo espanto e surpresa. Então, dependendo de como você faz a sua frase, ela pode ter vários significados. Elas podem indicar várias coisas. Então, fica atento aí, ó. Tipos de frase. São 5, só que a tia botou 4, então tá faltando a última. Eu vou dizer qual é. Exclamativa. A exclamativa, ela faz uma surpresa ou um susto. A interrogativa, uma pergunta. A afirmativa, ela vai afirmar algo. E a negativa, ela vai negar. Ela vai dizer que não. E a última que faltou é a imperativa. Eu gosto dessa frase, porque quando eu falo assim, abram o livro na página 62, essa é uma frase imperativa. Essa é uma frase que dá uma ordem, que manda você fazer alguma coisa, tá bom? Então, são 5 tipos de frases que a gente vai aprender. Na página 62, continua nesse ladinho laranja aqui, com essas frases laranja, ó, aqui, ó. Desse lado aqui. É isso que a tia vai trabalhar com vocês agora. Só presta atenção que as frases elas precisam de pontuação. Sempre que você esquece, a tia Zelma fica no pé de vocês. Eu falo final de frase, ponto final. Até escrevo nas sondagens que vocês fizeram. Por quê? Porque desde muito tempo a gente aprendeu que as frases elas precisam de uma pontuação. Até então, a tia só exigia de vocês o ponto final, porque era o ponto que a gente fala desde que a gente começa a escrever, lá no primeiro ano. Agora, no segundo, você vai conhecer mais 2 tipos de ponto. O ponto de exclamação, que é aquele do susto e alegria, e o ponto de interrogação, que é a pergunta. Então, agora vocês vão conhecer os pontos, tá bom? Para quem não conhece. Olha aí o ponto de interrogação chegando. Ele é usado quando se está escrevendo uma pergunta. Então você vai perguntar, você vai escrever: que dia é hoje? Você vai usar o ponto de interrogação. Sempre que for pergunta, é o ponto de interrogação. Tia, que nota eu tirei? Ponto de interrogação. Tia, quantos anos você tem? Até esqueço quantos anos eu tenho, mas seria interrogação no final. Bom? Próximo ponto, vamos ver. Olha que ponto charmoso, é o ponto de exclamação, usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito e espanto. Se você fala assim, uma barata, bota lá o ponto de exclamação. Quando você fala assim, parabéns, eu até boto um monte de ponto de exclamação para ver como eu estava alegre na hora que eu escrevi. Ou então quando você dá um susto, ai, você dá um grito, ponto de exclamação. Então esse ponto aí ó, serve para um monte de coisa que você nem sabia. Você tacava ponto final e às vezes era o ponto de exclamação. E agora um ponto muito simples, gosto muito e faço questão que os alunos usem. O ponto final. Esse aí você conhece, ó, muitos e muitos anos atrás, usado para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Por exemplo, hoje não tem aula. Ponto final.
Combinado? Não esqueça a participação no grupo do WhatsApp. Ponto final. Não esqueça a foto das atividades. Ponto final. Fácil. Esse aí, ó, você já conhece, a tia vai falar um pouquinho deles. Agora tem só mais um lembrete aí embaixo que eu botei para vocês. Olha, pontuações, elas nos ajudam a mostrar os nossos sentimentos através da escrita. Então não existe o ponto só por ter, só para a frase ficar bonita. Não, ela completa a frase. Ela te dá à frase o sentimento que você estava na hora que escreveu. Tá bom? Então, por isso é importante. Você agora vai vir aqui, ó, para a página 63 e vai fazer as suas atividades. O número 1 você vai ligar ao nome do ponto. Se você tiver dúvida, você corre aqui no vídeo da tia, vai lá e vê a fotinho dos pontos de novo. Vou passar para vocês, ó. Ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. Essa aí você vai tirar de letra. Número 2, você vai transformar as frases negativas em afirmativas e as interrogativas em exclamativa. Olha só que você vai ser esperto nessa. Se tem o ponto de interrogação no final, você vai botar o de exclamação. Se tem o de exclamação, você vai botar o de interrogação. E se a frase não tiver nem o ponto de exclamação, nem o de interrogação, você vai só passar da afirmativa para negativa. Tipo, não consegui pegar o ônibus das 7h30. Não. Significa negação. Para ficar afirmativa, vai ficar consegui pegar o ônibus das 7h30. Só você ler que você consegue. Nosso dever é pouquinho essa semana. Então, para isso, tia Zelma preparou atividades nas folhinhas para vocês, tá bom? Fixa bastante aqui, faz bonito, porque depois as tias, tia Zelma e tia Isabela, ela vai querer corrigir. E a gente quer ver tudo bonito. Se tiver dúvida, nosso grupo de WhatsApp é para isso. Não fica com dúvida em casa. Manda mensagem para sua professora. Beijos e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.